Bem-vindo a mais um vídeo do canal Saber Mais. No vídeo anterior falamos acerca dos textos líricos e neste falaremos das figuras de pensamento, definição, exemplos e interpretações. Vamos a isso. As figuras de pensamento são recursos estilísticos usados na linguagem para expressar ideias e emoções de maneira mais criativa e impactante, muitas vezes indo além do sentido literal das palavras. Essas figuras ajudam a enriquecer o texto, proporcionando maior expressividade e profundidade ao discurso. Aqui estão algumas das figuras de pensamento mais comuns, junto com seus exemplos e explicações. 1. Antítese. Consiste na aproximação de palavras ou ideias de sentidos opostos, destacando seus contrastes. Exemplo. É uma noite estrelada, mas meu coração está em trevas. Ele era a luz na escuridão da minha vida. 2. Paradoxo. Apresenta ideias contraditórias em uma mesma afirmação, que, apesar do aparente absurdo, revela uma verdade. Exemplo. Para conhecer o amor, é preciso sentir a dor. Menos é mais. 3. Eufemismo. Substitui uma expressão por outra mais suave ou agradável para atenuar seu impacto negativo. Exemplo. Ele partiu para um lugar melhor. Em vez de ele morreu. Ele já não está entre nós. Em vez de ele morreu. O eufemismo suaviza a dureza da realidade da morte, tornando a notícia menos chocante e mais aceitável emocionalmente. 4. Hipérbole. Usa exagero para enfatizar uma ideia ou sentimento. Eu te disse isso 1 milhão de vezes. Estou tão cansado que poderia dormir por um século. A hipérbole exagera a sensação de cansaço para enfatizar a exaustão extrema do falante, criando um efeito dramático. 5. Ironia. Afirma algo para dar a entender o contrário, muitas vezes de forma sutil ou humorística. Exemplo. Que ótimo! Peguei trânsito de 2 horas no caminho para casa. Quando na verdade é algo mau. Que bom que você chegou cedo. Quando alguém chega muito tarde. A ironia aqui destaca o atraso da pessoa de maneira sarcástica, utilizando a expressão oposta ao que realmente se quer dizer para transmitir descontentamento. 6. Prosopopeia ou personificação. Atribui características humanas a seres inanimados ou irracionais. Exemplo. As estrelas sussurravam segredos no céu noturno. A primavera está vestida de flores. A personificação atribui características humanas à primavera, criando uma imagem vívida e poética da estação como uma entidade que se adorna com flores. 7. Apóstrofe. Consiste em uma invocação ou chamamento, dirigido a alguém ou algo, geralmente com forte carga emocional. Exemplo. Ó mar bravio, porque agitas assim minhas emoções. Ó sol, ilumina meus caminhos. A apóstrofe invoca o sol diretamente, como se estivesse presente e pudesse ouvir, expressando um desejo ou pedido de orientação e clareza. 8. Antonomásia ou perífrase. Substitui um nome próprio por uma característica ou qualidade associada a ele, ou vice-versa. Exemplo. O rei do rock, em vez de Elvis Presley. O bardo, em vez de William Shakespeare. A antonomásia substitui o nome de Shakespeare por um título que destaca sua reputação e importância como poeta e dramaturgo. 9. Gradação ou clímax. Apresenta uma série de ideias em ordem crescente ou decrescente de intensidade. Exemplo. Ele sussurrou, depois falou, e por fim, gritou. Primeiro veio o vento, depois a chuva, e finalmente a tempestade. A gradação cria um crescendo de intensidade, construindo a expectativa e a tensão até o clímax da tempestade. 10. Sinestesia. Mistura sensações de diferentes sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, para criar uma imagem sensorial rica. Exemplo. Um som doce invadiu o ambiente. Um gosto amargo de tristeza. A sinestesia combina sensações de diferentes sentidos, gosto e emoção, para expressar a intensidade e a profundidade da tristeza de forma mais sensorial e impactante. Assim sendo, quais são as funções das figuras de pensamento? 1. Expressividade. Torna o discurso mais expressivo e emocionante, capturando a atenção do leitor ou ouvinte. 2. Clarificação. Ajudam a esclarecer ou enfatizar uma ideia, tornando-a mais impactante e memorável. 3. Criatividade. Estimulam a criatividade na linguagem, permitindo a exploração de significados múltiplos e complexos. 4. Estética. Contribuem para a beleza literária e estilística do texto, enriquecendo a experiência de leitura. Exemplos práticos de textos narrativos contendo figuras de pensamento. 1. No meio da floresta, os raios de sol brincavam entre as folhas, criando danças de luz e sombra no chão. Estava tão calor que parecia que o próprio ar estava em chamas. 2. Ó lua serena, ilumina minha noite escura. Tua paz contrasta com a minha amargura.
As figuras de pensamento são ferramentas valiosas para escritores e oradores que desejam criar textos mais expressivos, emocionantes e memoráveis. Ao dominar essas figuras, você pode aprimorar significativamente a qualidade e o impacto de sua comunicação. Ainda prevalecem dúvidas? Deixa ficar nos comentários e não se esqueça de partilhar o vídeo. Que Deus lhe abençoe abundantemente.